Rejeição. Para muita gente, essa palavra soa como um ponto final. Mas, e se ela fosse, na verdade, um ponto de partida? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de Milton Tavares para descobrir como dar um novo significado para o não. E o ponto de partida é exatamente esse. A ideia aqui é que a rejeição não é um muro, mas sim o combustível, sabe? Aquele ingrediente secreto que te impulsiona para o sucesso. Então, para começar, a gente precisa entender o poder que tem por trás de uma palavra tão pequena e às vezes tão temida, o não. Olha, para quem empreende, para quem cria, para quem tenta qualquer coisa nova, ouvir não vai acontecer. É um fato. A grande virada de chave não é evitar o não, mas sim o que se faz depois dele. É essa reação que separa quem fica parado de quem segue em frente. É uma verdadeira encruzilhada. E essa ideia toda ganha muito mais força quando a gente olha para histórias reais. Histórias que mostram como os momentos difíceis podem, na verdade, construir uma resiliência impressionante. A visão do autor, do Milton Tavares, não veio do nada. Ela foi moldada, forjada mesmo, por uma sequência de nãos bem intensos e pessoais. Mas o ponto é que esses desafios não o pararam. Pelo contrário, eles o definiram. Agora, dá uma olhada nessa linha do tempo. Pensa só, com 11 anos, ele perde o pai e o avô no mesmo ano. Aos 14, no primeiro emprego, uma humilhação que, por ironia, acabou ensinando a ele como uma gráfica funcionava por dentro. Aos 22, ele se vê perdido numa ilha na Grécia, sem falar uma palavra do idioma. E já adulto, vem o baque mais forte, o diagnóstico de tumor cerebral do filho. Cada um desses nãos da vida foi um teste de fogo. E essa jornada que nos leva a essa conclusão tão poderosa. A grande lição aqui é que cada rejeição não é um passo para trás. É, na verdade, um degrau. Um degrau que te deixa mais perto do seu grande objetivo. Ok, a filosofia é incrível. Mas como a gente transforma isso em algo prático? Bom, o autor propõe uma ferramenta bem poderosa para isso, que ele chama de o ciclo do sim. Pensa no ciclo do sim como se fosse um manual de instruções para quando a gente leva um não. É um método, um passo a passo para reprogramar nossa resposta automática, sabe? Em vez de frustração, a gente transforma o não num processo de análise e planejamento para chegar no sim. E o processo é bem prático, olha só. Primeiro, recebeu não? Ótimo, esse é o gatilho para começar. Segundo, analise. O que eu posso aprender com isso? Por que não deu certo? Terceiro, planeje. Liste 3 ações práticas para virar o jogo. Quarto, cria um cronograma com prazos. Quinto, e essa parte é muito legal, defina uma recompensa só por ter começado o processo. Sexto, mão na massa, implemente o plano. E sétimo, talvez o mais importante, celebre as pequenas vitórias no meio do caminho. E se ainda resta alguma dúvida de que o não faz parte da jornada, se prepara, porque até os maiores gigantes que a gente admira começaram suas histórias ouvindo essa mesma palavra. Vamos pensar num nome que é quase sinônimo de imaginação. Alguém que levou um não tão grande, tão fundamental, que poderia ter apagado a sua história antes mesmo de começar. Pois é, estamos falando de Walt Disney. Parece piada, né? Mas é verdade. O Walt Disney foi demitido de um jornal pela justificativa de que ele não tinha criatividade. Esse não poderia ter sido o fim de tudo. Agora vamos para outro cenário. Tenta imaginar Howard Schultz, o cara que criou a Starbucks tentando vender a ideia de uma cafeteria aconchegante. Um lugar que ninguém conseguia enxergar na época. Esse número aqui, 217, é o número de investidores que disseram não para ele. 217 vezes ele ouviu que a ideia dele não ia dar em nada. Foi a persistência dele que fez o 218º contato ser o sim que mudou a história do café no mundo. E essa lista é enorme. J.K. Rowling com Harry Potter, rejeitada 12 vezes. Michael Jordan, cortado do time da escola. Para os Beatles, disseram que o som deles já era. A ópera foi considerada inadequada para a TV. E o Spielberg nem conseguia entrar na faculdade de cinema. O padrão é muito claro. O não foi só o ponto de partida para todos eles. Fica óbvio, então, que uma ferramenta como o ciclo do sim só funciona se tiver a base certa. E essa base não é externa, ela é totalmente interna. A gente está falando de mentalidade. A escolha, no fundo, se resume a isso aqui. 2 mentalidades. De um lado, a de escassez, que só enxerga problema, que alimenta o medo de errar e faz a pessoa desistir fácil. Do outro lado, a mentalidade de abundância, que vê oportunidade em tudo, que encara o não como uma aula, uma chance de crescer. É essa configuração interna que vai ditar o resultado lá na frente.
E essa frase, bom, ela resume tudo de um jeito perfeito. A diferença não está no que acontece do lado de fora, mas sim nas lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Certo. Mas como se cultiva essa mentalidade de abundância? O segredo é um tipo de reprogramação. É começar a ver o não como um aprendizado e não como um carimbo de fracassado. É entender que sempre tem outro caminho, outro jeito de fazer. É ter a coragem de tentar de novo. É basicamente transformar a rejeição num hábito de crescimento. E mais importante, se apaixonar pela jornada e não só pelo destino final. E tudo isso nos leva à grande conclusão. A verdadeira medida do sucesso não é o número de sims que uma pessoa coleciona. É a quantidade e a intensidade dos nãos que ela conseguiu superar no caminho. Isso muda completamente a nossa definição de vitória. E para a gente fechar, fica aqui essa provocação, essa reflexão. Pensa aí num não que aconteceu recentemente na sua vida, seja no trabalho ou no lado pessoal. Com tudo isso que a gente viu. Como esse não pode ser, na verdade, o ponto de partida para o seu próximo grande sim.